Salve, salve, ouvintes do nosso podcast Quando Comia o Cérebro de Sócrates. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, nosso podcast Maravilha. Família. Hoje com um convidado, com o Beto. Eu vou deixar para o Danilo apresentar melhor ele, mas a gente está em 4 aqui para conversar sobre capitalismo e AI generativa, né? Inteligência artificial e capitalismo. A gente misturou esses dois tópicos aqui. Onde isso vai dar, né? Onde isso vai parar? Cara, Não sei, vamos ver, vamos sabe falar. que eu acho que tem tudo a ver. Ontem, aliás, eu assisti o último filme do Missão Impossível. Você assistiu ou não? Que é em duas partes, Em duas partes. Eu assisti a primeira parte dele. E Missão Impossível sempre tem um vilão lá, né? Desse aí, é um pequeno spoiler, porque ele conta logo no comecinho do filme, né? O vilão, né? Quem que eles estão lutando contra é uma inteligência artificial. Eu não sabia. Ah, que legal. Interessante, cara. Interessante, porque daí, assim, é uma inteligência artificial que criou uma consciência e tá dominando o mundo, né? Terminator. Eu acho que talvez o Terminator tenha sido o primeiro que trouxe, né? Pioneiro da história, né? Tá. Exato. E tem gente Não, assustada mas tinha até aquele hoje. também do Kubrick antes, lá do... Qual é o nome do filme dele lá? O... 2001? Não. 2001, não é? Que o robô também, no final, a inteligência... Que não é nos moldes de hoje, mas o computador lá, ele meio que dá fim em tudo ali. E aí o Terminator é o que traz isso de um jeito mais... Né, que você visualiza e fala, eita, esse negócio vai me matar. Exato. Ou o Matrix também depois, né? Que aí o fato elevou. é que isso é cada vez menos ficção científica, né? Até Hoje a o gente não 2001, Odisseia no Espaço, também tem essa coisa do computador. Que Então, esse aí que eu tô falando. Que no final ele meio que acaba com tudo, né? Ele tenta... Perfeito. Mas assim, bem ainda arcaico, né? Danilo, apresenta nosso ilustre convidado de Vou hoje. apresentar Roberto Bisca, mais conhecido como Beto. Beto manja muito de tecnologia porque trabalha com isso, vai contar um pouquinho da história dele, mas manja muito de economia porque trabalha com isso, porque é um apaixonado. Conheci o Beto há muitos anos atrás e a ideia de juntar esses dois temas veio por sugestão dele, os temas, e eu falei, vamos falar dos dois? E aí você vê que você já intuiu que eles têm conexão. Mas eu quero só fazer uma ressalva aqui. Por que a gente vai falar de capitalismo? Não é porque nenhum de nós aqui necessariamente levante a bandeira de é só o capitalismo que serve e todos os outros modelos são uma merda. É porque é o modelo que temos hoje, né? No mundo ocidental, majoritariamente, no Brasil, que é o país que nós estamos. A gente não veio aqui necessariamente nem defender, nem criticar. Podemos defender e criticar se a gente achar que alguma coisa cabe. Vou relembrar aqui o que o Júlio e o Paulo sempre trazem. Não temos comprometimento com o erro. Se a gente falar alguma bobagem, ainda mais num tema desse, que é um tema amplo, é um tema cheio de paixões hoje em dia, mas se a gente falar uma bobagem tecnicamente, a gente volta no próximo episódio, pede desculpa, se corrige e vida que segue. Não viemos dar aula de nada aqui, viemos aprender juntos e aí hoje, com a presença do Beto aqui para nos ensinar um pouquinho, e a gente também vai se provocando, mas eu acho que esses dois temas vão se conversar cada vez mais, né? Porque se capitalismo tem a ver com produtividade, eu quero saber quem é que produz mais do que uma inteligência artificial, que não fica triste se o seu time perdeu o jogo no dia anterior, não fica chateado se o seu cônjuge, né, bateu boca, brigou, se o filho repetiu de ano, não fica chateado. Só produz. Não produz, cansa, não precisa dormir. Não precisa dormir, né? Enfim, eu acho que tem tudo a ver. Esse tema aí vai ser bastante polêmico, eu acho, hein? Bora. Apesar de que a gente busca o equilíbrio, né? Porque tem o lado super legal de ter uma máquina trabalhando com base em tudo que o ser humano contribuiu e gerou história, né? Então ele consegue, com muito mais velocidade e praticidade, juntar todas as informações que qualquer ser humano deseja. Por outro lado, você cria pessoas mais preguiçosas, né? Os que viveram a época que tinha que ser construído tudo isso a partir de um ser humano, tá se perdendo. E aqueles que não viveram nada disso vão achar que a inteligência artificial é o que sempre existiu, é o que sempre foi. Então, tá muito fácil apertar um botão e ter toda a informação, ou ter todo um plano de negócio, ou ter toda uma venda de um produto em marketing, por exemplo, pronta. De fato. Né? E aí, como é que fica o capitalismo, ou como é que fica o futuro do planeta com a inteligência artificial competindo com o ser humano, né? Será que precisa competir, né? Essa aqui é a questão. Mas antes de entrar, Se primeiro agradecer, da sua história, primeiro vai. agradecer vocês, né? É um convite assim que não dá para recusar, né? Tá entre amigos, batendo papo, falando de temas interessantes.
E o objetivo é, obviamente, apesar de ser um papo, que gere um conteúdo de valor, né? Que não seja uma sopa rala sem nutrientes, né? Que não seja um monte de dados que não se convertam em informação. Então, obrigado pelo convite. Obrigado. Prazerzaço. Não é, eu sou super low profile, não é comum, eu nem tenho rede social, sabe? Mas o convite do Dan realmente não dava para recusar. E me apresentando um pouco, eu trabalho no mundo corporativo de tecnologia já há mais de 20 anos. Eu comecei a minha carreira na área técnica, na área de auditoria, e eu sempre trabalhei com o mercado financeiro. Eu nunca trabalhei em banco, mas trabalhei com bancos a vida toda. E foi meio que sem querer, porque assim, eu não tinha nem ideia que era isso que eu ia fazer. Quando eu tinha 17 anos, meu pai me chamou e perguntou: e aí, o que você vai fazer da vida profissionalmente? Eu falei: vou tocar batera, óbvio, né? Era tudo o que eu queria, era só o que eu sabia fazer. E ele falou assim: tudo bem, legal, mas você sabe que você vive num mundo que você precisa, né, ganhar uma grana, você tem que se sustentar e tudo mais. Eu nem tinha uma batera na época. E ele me convenceu, ele falou: faz ciências contábeis, porque ele era contador. Ele falou: se você fizer, eu garanto que você vai arrumar um emprego rápido. Né? Você vai arrumar um emprego, aí você vai ter a sua grana para comprar a sua bateria, investir na sua carreira de músico, e se você virar como músico... Certo, né, então, mas deu certo, porque quando eu entrei na faculdade e entrei depois na primeira empresa que eu trabalhei, que era essa de auditoria, e que eu conheci o tema, que eu entendi a economia, eu entendi os bancos, eu me apaixonei pelo tema. E por isso que deu certo, senão não teria dado de fato. O Vasco, né? Teve aqui um episódio atrás, 2, enfim, não lembro exatamente, e ele falou exatamente disso, né? Ele não sabia o que fazer e perguntavam para ele: o que você vai fazer da vida? Ele falou: eu ficava desesperado porque eu não sabia responder. E ele foi testar, e ele foi achando o que ele queria. Algumas coisas agradaram mais, outras menos. Você, eu não vou dizer que teve a sorte, mas foi a feliz coincidência de buscar algo que teu pai orientou, talvez ele intuiu, sim, que ele enxergava esse talento em você e, pum, a hora que você tomou contato com o tema... Pode ter sido, talvez por ter sido também a carreira dele, óbvio, né? A gente vê o pai, a gente se espelha, a gente quer buscar aquilo e tal, mas foi uma coincidência feliz. No meu caso, acabou dando certo, nunca parei de tocar, toco até hoje, não faço isso profissionalmente, não sou um músico autoral, mas levo muito a sério, até porque tenho muitos amigos, né, que vivem da música. Então, se eu vou tocar como profissional, cobra cachê, toca profissionalmente, então leva a sério. Mas me permitiu, né, poder continuar tocando, até enxergar que eu não seria feliz mesmo se eu tivesse seguido na carreira de músico, e vejo os meus amigos que seguiram e entendo por que eu não seria feliz, porque eles são, assim, é outro nível mesmo, é uma entrega muito maior do que aquela que eu poderia fazer, e acabei focando a minha entrega nessa área que eu me apaixonei, que foi essa área de banco, de sistema financeiro, de economia. E isso abriu, assim, a minha cabeça para muitas coisas. Me ajudou muito, assim, pessoalmente também, na vida. Porque você se ligar que tudo acaba... Para você ter sucesso em algo, você precisa persistir. E entender o poder de fazer aos poucos. Entender o poder de se planejar e... Talvez eu não possa hoje, mas se eu segurar hoje, eu posso bem mais amanhã. Acaba sendo igual para tudo. Academia, por exemplo, não adianta você querer entrar na academia e vai ver resultado em 15 dias. Não vai. Você tem que persistir. Nos estudos, a mesma coisa. Então isso acabou me ajudando, me encontrei lá e faço isso até hoje, né? Então esse é um pouquinho da história e também um pouquinho da sugestão do tema. Que legal. Uma pergunta, aproveitando que você está falando de tecnologia e banco, né? Ligado ao banco. Sim. Me tira uma dúvida. Claro. É verdade ou é folclore de que a tecnologia, o sistema bancário é o mais seguro do mundo brasileiro? O sistema bancário brasileiro é o mais evoluído do mundo. É um dos sistemas que é referência no mundo todo. O Brasil, ele desenvolveu, até por conta das suas características, né, de desenvolvimento de país, ele desenvolveu um sistema financeiro que é ímpar. A necessidade é mãe impressionante como a criatividade do brasileiro acabou sendo benéfica para o sistema financeiro. Então tem muita gente que fala assim: mas poxa, banco, ganha muito dinheiro, não paga imposto. Não é bem assim, tá certo? Ganha muito dinheiro, faz planejamento tributário, mas o sistema financeiro é muito sério do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, a crise que teve lá nos Estados Unidos em 2008, aquela crise imobiliária, porque os bancos alavancaram demais. Que estourou, né? Que o Lehman Brothers quebrou, outros bancos quebraram, né? E aquele risco sistêmico acabou impactando demais a economia americana. Aqui no Brasil não teria acontecido. Por quê? Porque o nosso sistema é extremamente regulado.
extremamente sofisticado, mais até do que o de lá. O nosso sistema de pagamentos, por exemplo, imagina o Pix, não existe em outro lugar do mundo. Tá sendo Boleto explorado bancário agora, né? foi inventado aqui, parcelamento não tem. Então, assim, a criatividade do brasileiro trouxe uma evolução muito interessante para o sistema financeiro. Então, é verdade. O mais seguro, eu não sei te dizer. As instituições de primeira linha são extremamente seguras e continuam investindo em tecnologia. Mas segurança, a gente está falando de risco. É possível eliminar o risco? Não. Você mitiga o risco. Eliminar completamente é sempre mais complicado. Mas as nossas instituições estão muito, muito à frente, inclusive na parte de segurança. Agora, o que dá para dizer é do ponto de vista da sofisticação, regulamentação. Aí eu te garanto, Pailu, assim, o nosso sistema é para a gente se orgulhar dele mesmo. Que legal. Então a gente é benchmark pro mundo. Sem dúvida nenhuma. Bacana. Sabe que em 2002, eu acho, meus pais estavam morando nos Estados Unidos e daí eu tinha entrado na faculdade, estava na faculdade e fui passar as férias lá com eles. E daí, assim, nessa época eu pagava as contas, as minhas contas pela internet, né? Deixava como débito automático, eu pagava tudo pela internet. Aí meu pai mostrou, falou, cara, deixa eu te mostrar como que eu pago a conta de luz aqui. Ele pegou um cheque, preenchia o cheque, colocava dentro do correio e mandava. Cara, ele pagava, não, assim, não todas as contas, né? Mas assim, várias contas ele pagava assim, cara. Preenchia o cheque na mão, assinava, colocava no envelope e mandava pelo correio. Imagina, Não, é muito. Em 2016 eu estava trabalhando numa empresa americana e aí eu tive que ir para lá para fazer o curso. Logo que você entra na empresa, eu tinha que ir para lá, ficar 4 ou 5 semanas em sala de aula para aprender o modelo, né? É uma empresa muito legal que trabalha com capital intelectual para tecnologia, gera conteúdo, então você tinha que entender, né, como é que funcionava. E aí eu lembro que eu estava lá e só tinha americano, só tinha eu de brasileiro, a gente ficou, a classe, todo mundo ficou super, super amigo, todo mundo ficava no mesmo hotel, então, pô, a gente almoçava, jantava e tal. E aí aquela história, vamos fazer um churrasco? Vamos, quem vai pagar? E aí eu lembro e falo, não, pode deixar, aí vocês me transferem na minha conta, ou então me dá sua conta que eu te faço uma transferência ali. Como assim? Te dar minha conta. Eu lembro que meu amigo ele ficou tipo meio incomodado, não, eu não vou te passar meus dados bancários, por que eu vou fazer isso? Coisa íntima, né? Claro que isso está mudando e vem mudando, mas é só pra gente, às vezes a gente não tem a noção do quanto o nosso sistema de fato é evoluído. É pioneiro, né? Muita coisa. Pois é. Imagina, o Pix, né, que é resultado o antecessor do Pix, que é o sistema de pagamentos brasileiro, lembra da TED, né, quando lançou e tal, trouxe a possibilidade de você, do Banco Central, que é o regulador, que é o grande, né, orquestrador do sistema, poder perceber como que estavam as posições, as liquidações dos bancos no dia. Olha que louco que é isso. Se eles permitissem que um banco quebrasse, vamos supor, naquela época o Nacional, lembra o Banco Nacional que patrocinava o Senna? Quebrou por fraude, certo? Quando um banco muito grande como esse quebra, o risco sistêmico, muitas vezes, o efeito é inimaginável, porque o cara que tinha conta naquele banco vai deixar de acessar o dinheiro dele, não vai pagar para quem ele está devendo, ou a prestação da geladeira, que não vai pagar a bola de neve enorme. Exatamente. Então o Banco Central ele tem a obrigação de controlar e não permitir com que um banco quebre, porque se o banco quebrar, não vai ser só ruim para que... O efeito um poste cair numa rua e acaba com a luz da rua toda. E isso fez com que eles criassem esse sistema de pagamento, que é o SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiro, para ele saber se um banco fechava a posição dele no dia, porque antes ele ficava sabendo se o banco tinha um problema de exposição de alavancagem muito grande, 3 dias depois, 4 dias depois. E que pode ser tarde, né? Muito tarde. E o sistema financeiro, ele trabalha com o conceito de alavancagem, que é muito louco, né? Antigamente, a moeda, ela tinha um lastro. Então, toda a moeda em circulação, ela tinha o mesmo valor equivalente. Era o lastro ouro, né? Era o famoso lastro ouro. Todos sempre em ouro. Foi como se constituiu as grandes potências da época, né? Você tinha a Holanda na época da expansão marítima, depois a Inglaterra, muito antes dos Estados Unidos. E naquela época você tinha o lastro ouro de fato. Só que a evolução do sistema bancário no mundo trouxe impactos incríveis para a economia e o capitalismo, evidentemente. E você não precisava mais ter o lastro em ouro. Só uma coisa, lastro, para quem não conhece a expressão, lastro é uma garantia, né? Exato. Você provar que Exato. você tem guardado aquele dinheiro que você está disponibilizando para a sociedade, para o Exato. mercado, né? Que é muito louco o conceito, pensa. Você pode inventar dinheiro, vou imprimir dinheiro. E né? pode, de fato. Pode. Quando você imprime muito dinheiro e inunda o mercado de dinheiro, o que acontece com ele? Inflação, ele começa a perder o valor, né? Por que banana no Brasil custa pouco? Tem muito, se tivesse pouca banana seria mais caro, né? A moeda também é um ativo, ela também tem preço. Então, durante muitos anos, o valor dela estava lastreado, estava atrelado ao ouro. Com o passar dos anos, ele parou de fazer isso e o dono da moeda, que é o país, passou a lastrear onde? Na sua capacidade produtiva ou no seu PIB.
E até hoje é assim. Tanto que uma moeda de um país começa a perder valor quando o volume dela de circulação é muitas vezes o que o país produz de valor, ou seja, o que o país produz de PIB, né? Então, esse passa a ser o novo lastro. E os bancos são os mecanismos que permitem essa troca, né? Antigamente era aquele escambo, depois o mercantilismo. Me dá 1 quilo de arroz que eu te dou 1 quilo de feijão, né? Esse modelo evoluiu. E quando você cria a ideia da moeda, o banco ele passa a ser um agente também criador de moeda. Porque o seu dinheiro na conta corrente, o cara abre, você abre a conta, aí você tem um limite. Então você abriu a conta com R$100, só que o banco te dá R$100, que você abriu, né? Tá lá o seu dinheiro, mais R$100 de limite do cheque especial, mais R$100 no cartão. Ele está permitindo que você multiplique a moeda. Então o que faz o Banco Central? Opa, peraí. Você pode gerar inflação fazendo isso. Então eu vou controlar. E o nosso Banco Central ele faz isso, assim, ele tem as rédeas extremamente bem claras e já faz e alguns anos que ele é estabelecidas. independente, né, do governo. que está... Não É, importa qual seja a ideologia Exatamente. do governo atual, o Banco Central tem independência. Né? E isso é uma coisa boa. Pelo menos eu acredito. Exato. Exato. É como um síndico independente de um prédio, né? Exato. Ele não está ali para privilegiar o andar dele, ele está ali para privilegiar o prédio inteiro. Exatamente. E tudo isso acontece porque o sistema econômico vigente, que acabou ficando, como você falou, que é o que temos, é o capitalismo. Ou seja, o capital, a concentração de capital, a troca de capital é que faz a coisa acontecer, o mundo girar, né? O desenvolvimento acontecer e assim Porque vai. a ideia do escambo é muito bonita, eu te dou, e muito bonita mesmo, numa boa, eu te dou o que eu tenho de melhor. Então, por exemplo, eu acho que o que eu tenho de melhor é a minha capacidade de estudar alguns temas, traduzi-los numa linguagem simples Exato. e dividir com as outras pessoas que precisam dele. O Pailu, por exemplo, tem... Vou falar por você, tá, Pailu? Mas se eu falar bobagem, você me avisa. Uma capacidade de negociação, de fazer contato que é brutal. É brutal. O Júlio tem uma capacidade administrativa e uma criatividade, você sua capacidade financeira, etc e tal. Tá bom, vamos trocar serviços? Eu ajudo o Júlio a treinar a equipe dele, ele pode eventualmente fazer um projeto para minha casa, o Pailu me ajuda a fazer network, mas você ajuda o Pailu a cuidar do dinheiro dele. Tá bom, tá tudo muito bonito. Mas e o dia que a gente não tiver disponível um pro outro? Como é que a gente faz para a coisa circular? É aí que me parece que vem a ideia da moeda. Sim. Moeda como um elemento que independa, né? E mais, imagina que eu sou produtor. Aí eu, né, plantei arroz. Aí eu tô com 1 tonelada de arroz. Pô, não é muito fácil eu pegar cada saco de 1 quilo 1000 vezes e ir lá trocar por feijão, por leite. Aí eu vendo todos esses 1000 para alguém, mas esse alguém me dá o quê? Um dinheiro, uma moeda. E com esta moeda eu pulverizo e faço várias outras coisas. Acho que a primeira coisa é a gente lembrar que esse sistema não tem demonização nenhuma, ele é uma facilidade. Ele foi concebido dessa forma, né? O que a gente precisa sempre entender é que muitas vezes a forma com que a coisa foi concebida, na prática, acaba não acontecendo igual. Quando o capitalismo foi concebido e a ideia de você instituir a moeda, primeiro porque a moeda era uma forma de controle, né? Porque isso lá atrás, na época ainda dos feudos, né? Que você tinha aquela região que morava dentro de um feudo, então você pagava os tributos para ter a segurança e ficar ali protegido. Então existia também assim, o poder da moeda, né, do feudo, da moeda local, vamos dizer assim. Com a evolução, né, como você bem comentou, a necessidade de você aumentar as trocas, de aumentar a capacidade produtiva, de fazer as coisas de maneira mais eficiente, esse modelo também evoluiu. Claro. E ele foi pensado para que fosse o mais justo possível. Então, por quê? Se eu permito com que o Pailu faça a produção dele, o Júlio a dele, e eles têm uma competição entre eles, eu que sou consumidor vou me beneficiar, porque o Pailu não vai me abusar nos preços, porque ele tem um competidor. Se ele começar a cobrar um absurdo, o Júlio vai lá, exato. E a ideia de você encontrar um equilíbrio através da competição e também através da oportunidade, tem oportunidade para todos, ela é uma ideia muito legal. Só que na prática, o que acabou acontecendo com o capitalismo? Você não tem grandes cadeias de produção assim, você acaba tendo grandes monopólios. Então a concentração do capital fica muito grande. E hoje, qual que é o grande problema do capitalismo? É a desigualdade que ele gera, né? A concentração de renda é muito grande. São muito poucas as pessoas que têm a maior parte do capital do planeta. Os números que a gente vê muitas vezes publicados são assombrosos, né? Exato. 95% da renda do mundo está em... Eu não sei se esse é o número certo, tá? Mas acho que a proporção... 1% da população. 2% da população. Isso, é assustador, né? Menos de 1% concentra mais de 60% dos recursos do planeta,
né? E a ideia do capitalismo, de novo, era para você também poder acessar esses recursos, todo tipo de recurso, material, serviço, tá certo? Então, isso que traz o desafio constante. Como é que a gente faz para melhorar o sistema? Porque não adianta também a gente só ficar olhando e falando, que pena, gera desigualdade, né? Que sistema horroroso, e não trazer nada para a mesa. Descrever água para quem está morrendo afogado, não adianta nada. Tipo, cara, você tem que jogar um bote, eu jogo uma boia. Vai tentando, uma hora, tá certo? Você vai encontrar uma maneira. E é isso que os economistas hoje estão buscando, né? Tem um cara incrível, assim, que ganhou o Nobel da Economia, que é o Joseph Stiglitz, e aí uma das bandeiras que ele levanta é essa. Peraí, tipo, não pode gerar tanta desigualdade assim, senão uma hora, para onde vai? O sistema colapsa. Não, e a sociedade começa a ficar ruim de se viver. Não adianta um só ter muito e o resto da galera tá numa situação muito ruim que gera insegurança, instabilidade, né? Todo mundo fica com os nervos à flor da pele, fica mais agressivo, gera violência. Então não adianta nada. Não adianta o bilionário achar que ele tá, eu tô arrasando com o meu jatinho, só que ele tá poluindo muito mais, ele não tá pensando no coletivo, ele mesmo vai ter problema por não estar pensando no coletivo. E alguém, né, há muito tempo atrás já falou disso, né? O que é pensar no coletivo? É pensar de maneira ética, como vocês falaram, né, no programa anterior. Se eu não penso no coletivo, do que adianta? Se eu olhar só para o próprio umbigo, o universo que eu estou lidando, interagindo, vai ser pior. A minha vida, naturalmente, vai ser pior também. Né? Você sabe que você está falando da história da concentração de riqueza, né, num percentual extremamente pequeno, e a grande maioria fica, às vezes, sem o recurso mínimo básico, né? Sim. E aí, antes, a moeda, o papel moeda, ele era o principal protagonista da economia. Com o tempo, as instituições bancárias foram imprimindo a questão do dinheiro plástico, né? Via cartão, via sistema eletrônico. E hoje, arrisco dizer que, se não for na sua totalidade, é bastante significativo a história de tudo eletrônico. Digital, né? E aí me vem um ponto que isso não colabora ainda mais para a história da minoria concentrar o maior capital. Por quê? Quando você tem vou pegar um exemplo, você tem uma nota de R$100, ela circula. Eu pago uma conta para você, paguei R$100. Você está devendo R$100 pro Danilo. Você paga a mesma nota de R$100, vai para lá. O Danilo compra um negócio na loja de arquitetura do Júlio e pagou R$100. E o Júlio comprou de mim alguma outra coisa e me devolveu R$100. O R$100 está preservado. Quando eu pago no cartão para você, tem um desconto da instituição financeira. Então, o meu R$100 já não vale mais 100. Vai valer, sei lá, 98. Né? Aí você passa o cartão para ele para pagar a mesma dívida. Desconta mais aquele percentual, já não é mais 98. Vai para lá. E quando volta para mim, vai estar valendo uns 95. Pensa nisso circulando. Uma hora esse dinheiro desaparece. Não é que ele desaparece. O que você está comentando, Palu, é o poder de compra. São duas coisas. O poder de compra e o dinheiro em espécie. Certo. Né? Falar um pouquinho dos dois. O dinheiro que está em circulação hoje não é só o dinheiro em espécie, como você bem comentou. É o dinheiro luz, né? Ele está nos sistemas, ele está nos registros e é extremamente virtual. Tá certo? E alavancado. Só que o sistema financeiro que permite com que você transacione o dinheiro virtual, ele vai ter a margem dele, porque esse é o negócio dele. Então ele vai cobrar essas com taxas, dinheiro, né? Certo? O dinheiro em espécie, que foi o dinheiro, né, durante mais tempo utilizado e obviamente o mais valorizado, porque não tem nada mais líquido, né? Mais o dinheiro em espécie, você chega lá e você troca na hora. E por que você troca? Porque aquele papel vale o que o governo que emitiu está falando. Né? Cara, eu garanto que se você entregar essa nota de 100 para o Dan, ele vai entregar o serviço para você porque ele confia. Só que com o passar do tempo e com a evolução da economia e também a evolução do crime, que o crime também evolui, né? É uma indústria que também estuda. O dinheiro em espécie acabou sendo um alavancador das atividades ilícitas. Eu, por exemplo, sou um defensor de que não tem mais que existir dinheiro em espécie. Nós estamos falando de tipo de lavagem de dinheiro? Lógico. Porque se eu tenho o meu dinheiro loser registrado, por mais que o sistema vá morder taxas e coisas do gênero, eu tenho mais segurança, porque ele estando lá, eu não vou ser roubado. Tem rastreabilidade. Ele está rastreável, eu sei de onde ele veio, para onde ele vai. Então você acaba contribuindo, só que o dinheiro não some. Você pagou a taxa, mas ele foi para a instituição financeira. Você está gerando base monetária. Essa instituição está pagando salários, né? Exatamente. É diferente de você perder o poder de compra do papel que vai passando o tempo, ele vai perdendo valor,
ou de você simplesmente, numa economia mais moderna, entender de que o dinheiro espécie não faz mais senso. Porque se você está circulando, você está permitindo como é que chama? A origem ilícita, criminosa. Então, esse é um debate muito, muito interessante. Aliás, e uma das resistências é essa que você comentou. Pô, se eu for todo pro eletrônico, meu dinheiro vai sumir. E isso é um fetiche, na realidade. É uma ilusão. Entendeu? E eu entendo que o sistema bancário ele surgiu justamente por questão de segurança, né? Porque era mais ou menos o seguinte, você mora numa cidade, aí você precisava levar um baú de dinheiro para outra cidade. Você pegava a estrada lá na carrocinha, carregando baú de dinheiro atrás, aí aparece o Robin Hood e afins, né? Leva toda essa grana. Ao portador, né? Aí até que alguém teve a feliz ideia, né? De falar, faz o seguinte, ó, em vez de você levar o dinheiro, você faz o seguinte, você dá o dinheiro para mim aqui, na hora que você chegar na outra cidade, uma outra pessoa vai te dar o dinheiro. Foi nas cruzadas, acho que surgiu isso, né? Porque os caras que iam fazer a cruzada, por exemplo, em Jerusalém, não podiam levar a sua fortuna, então eles deixavam a sua fortuna com os templários na Europa, e quando chegavam lá em Jerusalém ou em outras cidades, né, no Oriente Médio, os cruzados de lá davam a ele o recurso e aí começou a se pensar a ideia de banco. O que eu sei assim, com que um data... ágio, lógico, né? Talvez um sim, óbvio, porque é o negócio dele. Então, só para me ocorreu aqui para você entender, esse 100 que você entende que está preservado, na realidade, o que vai fazer com que ele não esteja preservado? É a perda do poder de compra dele. À medida que a inflação aumenta, o 100 ele tem menos capacidade. Então, mesmo ele estando impresso na nota, não quer dizer que ele compra a mesma coisa. Claro. Os R$100 do Plano Real de julho de 94... Hoje vale, sei lá, R$17, entendeu? Com o tempo isso é normal. E o que você falou do fator de segurança é um dos motivadores de você ter o sistema financeiro. O outro é possibilitar o enriquecimento. É ter acesso a uma coisa que chama juros compostos, que pouco se fala, que pouco se conhece, mas na realidade faz uma diferença abissal. Se você tem aquela disciplina e você tem uma visão de longo prazo, os juros compostos, eles vão permitir com que você transforme a sua vida financeira. O Einstein dizia isso, né, que a maior invenção da humanidade são os juros compostos. E quem traz os juros compostos, quem muito contribui para esse conceito, que é o povo judeu, e traz isso para o sistema financeiro e faz com que isso evolua, se você tira os bancos da economia hoje, você perde grande parte do valor da economia que se gera. Porque sem banco hoje você não tem economia moderna. Sem banco hoje você não consegue expandir, crescer. Eles acabam sendo um veículo que viabiliza essa expansão. Mas ao mesmo tempo a gente volta no que você mesmo falou. Quando o Paulo trouxe essa ideia, né? Ele paga 100 para o Júlio, que depois paga para mim 100, que depois paga para você. Mas se for através do sistema bancário, tem obviamente um FII, né? Uma porcentagem que fica com o banco. A questão nem é exatamente isso. Porque o banco está prestando um serviço também ao fazer essa transação. É o quanto fica, talvez, com os bancos. E sem demonizar os bancos aqui, tá? Estamos falando apenas dos agentes, né, do processo. O que a gente acabou voltando aqui esse sistema é um problema? O sistema não, mas a concentração de renda que o modelo atual gera numa mão muito... Quer dizer, em poucas mãos, muito dinheiro, é o que está fazendo com que a gente olhe para o modelo hoje e diga... Pô, mas esse modelo não está gerando tanta riqueza distribuída quanto ele foi pensado inicialmente para fazer. E aí, como sair disso? Então, isso é muito, muito interessante, Dan. Os bancos no Brasil, na época que o Banco Central se estabeleceu, que foi na década de 60, os bancos eles tinham um papel imposto pelo governo de arrecadar tributos. Então, eles tiveram que investir na sua infraestrutura para estar em todo lado, para poder recolher os tributos que o governo precisava para poder fazer o país acontecer. Agências, na época abria-se agências. Exatamente. Né? E eles tiveram que investir em tecnologia para estar em todo lugar, eles tiveram que pensar esse modelo, isso custou, eles investiram e óbvio que isso estava refletido no preço. Só que, obviamente, com o passar do tempo, isso foi mudando. E quando a gente olha hoje, o retorno médio sobre o patrimônio de um banco grande lá fora está na casa de 8%, e compara com o banco no Brasil, que está na casa de 22%, 23%, você vê que os bancos no Brasil eles ainda precificam muito alto. Eles ainda lucram bastante. Talvez por conta desse histórico todo. Ele falou, peraí, eu viabilizei essa infraestrutura, eu viabilizei arrecadar imposto durante décadas. Só que agora eles já estão se conscientizando que esse modelo não vai se sustentar por muito tempo. Aí tem os novos entrantes, né? Aquelas empresas de tecnologia que viram banco, aí que você não precisa ter agência, né? Eu só uso o aplicativo. Então a ideia é que, como a gente falou da competição, né? Que era o início da ideia do capitalismo, é que isso vai fazer um balizamento para baixo, mas tem muita resistência.
Eu lembro, nos anos 2000, quando a gente falava, a taxa de juros no Brasil era, né, mais de 20% ao ano. A gente sempre falava, cara, no dia que a taxa de juros do Brasil for de 2%, esse país vai explodir, cara. Porque o acesso ao dinheiro vai ficar muito maior, todo mundo vai poder pegar O dinheiro. mais baixo que chegou nos últimos tempos foi 6%, mais ou menos? Ai, puta, deu bem... Quando teve aquela grande queda, chegou por aí. próximo de 6, eu né? acho que foi. Eu não me lembro de cabeça, mas sim, ficou de 1 dígito, né? Não 2 dígitos. Mas a gente tinha essa ilusão. E o que acabou acontecendo? Quando a taxa de juros ficou nesse patamar, os bancos repassaram nesse patamar? Não. Nada. Eles mesmo juntos acabaram resistindo para manter esses níveis de lucratividade. Mas só um e isso ponto. que talvez seja o que gera a insatisfação, a demonização, né? É de certa forma injusto e a gente briga para que essas taxas caiam, né? É que quando a gente fala eles, e eu gosto sempre de trazer isso, né? A gente fala os bancos e tal, os bancos não existem, né? E eu tô parafraseando aqui, Yuval Noah Harari, né? No livro Sapiens. Ele coloca o dinheiro como uma entidade, assim como... Ele fala da lenda do leão da Peugeot, que é quando ele fala que não existem empresas. É. Existem apenas pessoas que representam as empresas. Você não conversa... Vou citar os nomes aqui porque são nomes absolutamente conhecidos. Você não conversa com o Itaú, você não conversa com o Bradesco, você não conversa com o Santander, com o Banco do Brasil e tantos outros bancos que tem a BNP Paribas, seja lá qual for. Você não conversa com os bancos não existem. Eles são apenas uma ideia. Você conversa com as pessoas que trabalham para o banco. E aí eu acho que talvez entre um ponto importante, e eu já vou meter aqui a história da inteligência artificial na conversa, que vocês me ajudam aí direcionando. Quem não deixava isso evoluir, de alguma forma, eram pessoas. Pessoas decidiam, corretas ou incorretas, eu não tenho capacidade de julgar. Os interesses, né? Elas decidiam que as taxas iam continuar altas, que os lucros iam continuar altos, porque também tinham talvez interesses pessoais em bônus, etc e tal. Não sou nem capaz de julgar se estava certo ou errado. Só que essas pessoas, claro, vão se aposentando, coisas novas vão entrando, entre elas, por exemplo, a inteligência artificial, que calcula muito mais rápido, que faz coisas acontecerem numa fração de segundo, que, de novo, não fica triste se o time perde. O quanto a chegada, por exemplo, de uma inteligência artificial, além das mudanças sociais, também está afetando as pessoas que hoje estão nos bancos e que tomam as decisões pelas instituições a refletirem sobre este modelo. O exemplo que você deu de não existe o banco, temos que tomar um cuidado. Não é porque algo é virtual ou alavancado que ele não existe. Não, o que eu quero não dizer é é que não é o porque ele Bradesco que decide, Sim, é alguém que representa o Bradesco. Mas essa é a beleza do negócio, do sistema financeiro. Qualquer banco grande, se todos os correntistas de um desses que você citou chegarem amanhã e tirarem o dinheiro deles da conta, acabou o banco. Eles vão quebrar, porque eles trabalham nessa alavancagem. E não é porque é virtual e alavancado que não existe. Não existe, perdão. Claro, as pessoas estão lá, representam o banco e você vai ter sempre um grupo de pessoas menores que está decidindo qual que é a linha estratégica. Se eu for lá reclamar com eles, poxa, mas aí a taxa de juros caiu, por que você não repassou? Ah, porque tem risco no Brasil. Se eu abaixo a taxa, o pessoal começa a pegar mais grana, começa a não me pagar, eu tenho esse risco. Então sempre existe esse argumento do risco. Aonde que entra a inteligência artificial? Para quebrar essa resistência. Então eu vou aplicar a inteligência artificial para ganhar eficiência. Então, se antes eu tinha o risco de emprestar para o Dan, porque eu não sei se ele vai me pagar ou não, eu posso usar o histórico todo do Dan no sistema financeiro para ver qual que é o perfil do Dan. Ele tem capital para pagar? Qual que é o real risco dele? Qual é o real preço que eu posso cobrar dele, que é diferente do Júlio? E não tem viés, né? Porque você imagina que eu sou um indivíduo, um analista, aí eu vejo lá, né, a ficha do Júlio. Sim. Né? Eu vou ter que analisar aqui a história do Júlio e tal, mas agora eu vou falar um pouco como psicanalista, né, como psicoterapeuta. Eu tenho um tio chamado Júlio que eu detesto. É impossível que você não tenha um pouco de viés já na análise. O que a inteligência artificial vai fazer? Nada sobre esse viés, ela não tem esse viés. Ela vai apenas analisar dados. Sim. Ela vai combinar dados e trazer uma resultante estatística para você. É isso que ela faz. Tem muita gente que coloca muito mais no colo da inteligência artificial que ela vai contribuir do que ela realmente vai. Ela, na realidade, vai pegar uma maçaroca de dados, combinar os dados e trazer uma resultante para você. Olha, percentualmente, a chance disso acontecer com o Dan é menor do que a do Júlio. Numa velocidade Mas inacreditável. quer dizer que ela não vai acontecer? Também não.
Né? Existe uma brincadeira que a estatística nada mais é do que a arte de espancar os números até que eles confessem. Né? É maravilhoso isso, né? Então assim, a gente tem que levar isso em consideração, mas o risco é menor. Como a gente falou, vai eliminar? Não, mas você tem como mitigar. Então a inteligência artificial vai quebrar essas barreiras dos viés pessoais, de eu não quero emprestar para ele ter o nome do meu tio que eu não gosto. E também exigir com que os bancos tenham modelos muito mais direcionados ao indivíduo do que a um segmento. Hoje o que acaba acontecendo? O banco pensa num produto, lança uma campanha, é para um segmento, ele vai bater às vezes na tua porta, na porta do Pailu, e para vocês aquele produto não tem um menor sentido. Você nunca vai comprar. Despende de tempo e energia Exato. num negócio que não vai dar resultado, né? Com mais eficiência da inteligência artificial, ele pode chegar e oferecer algo para o Pailu que tenha muito mais a ver e que cobre um preço dele mais justo, que ele consiga pagar, né? E aí a gente acaba voltando para o conceito do capitalismo, que talvez duas das cabeças mais brilhantes da história da economia divergiam, que era o Keynes e o Hayek. O John Maynard Keynes, ele falava o seguinte, cara, vai atrás do lucro, batalhe por ele, tipo, os fins justificam os meios, e na hora que a bomba estourar, no colo de quem estourar, esse que resolva. E o Hayek falava, calma, vamos fazer um pouco mais preditivo. Se você pode ganhar menos, ganhe menos, mas pense no longo prazo. Perpetue o modelo, exato, né? E essa briga nunca acabou. O Keynes tem ganhado do Hayek sempre, só que assim, até quando? A que custo, né? Exato. E o equilíbrio, né? Exatamente, porque uma hora essa corda estoura, e aí você não consegue. O que adianta você ter um sistema super sofisticado se o ambiente onde você está implementando esse sistema for hostil? Se você não conseguir garantir que você vai ter os seus equipamentos funcionando, tá certo? Se você não tem uma contingência. Então, assim, isso provavelmente nunca vai acabar. E eu acho que o modelo, assim como tudo que a gente vê, né, ao longo dos anos, ele não é de uma hora para outra que ele se transforma, mas você tem que sempre pressionar para que ele se transforme. Antigamente o pessoal fumava dentro do avião ou da sala do cinema. Alguém teve que pôr uma placa, agora não pode mais. Hoje, naturalmente, ninguém nem vai parar para fazer isso. Então, por quê? Porque houve uma pressão em função do coletivo, em função da coisa ética. Eu tô lembrando aqui... Respondi tua pergunta sobre a respondeu... parte da inteligência artificial. Sim, mas nós vamos voltar nela, porque eu estava outro dia estudando a questão das sociedades gregas, e é um tema muito amplo também e tal, mas vou fazer aqui um apanhado bem rápido. Tínhamos um modelo de sociedade onde muitas cidades e estados guerreavam entre si, até com cidades não gregas, né, não ali das ligas que elas tinham, e quando conquistavam e venciam alguma guerra, incorporavam essas populações como escravos. Bom, qual era o papel do escravo nessa sociedade? Fazer o trabalho braçal. Então o escravo era o cara que fazia as limpezas, fazia o trabalho de transporte, fazia o trabalho de plantio, né? Eles tinham que ir lá plantar para gerar alimentos, construções e tal. Aonde isso gerava, por exemplo, um grande benefício na sociedade grega? Os indivíduos ditos aristocratas passavam a poder pensar. Eles tinham tempo para pensar. E ao ter tempo para pensar, e é claro que eu não estou cego, é um modelo nefasto nesse sentido, porque uma parte dessa população sofria, não eram considerados cidadãos, porque vinham de fora, né, das cidades, mas para o cidadão grego, este indivíduo era como se fosse um robô. Claro que tinha uma imoralidade nisso, mas por outro lado sobrava tempo para eles pensarem. O ócio, né? E o ócio fazia com que eles pensassem como evoluir moralmente. Então é antagônico por um lado, porque se de uma vertente você escraviza uma população, na outra vertente você tem um grupo livre pensando como ser mais ético. Então, grandes obras como Ética Nicômano, Nicômano, se eu não estiver enganado, né? Acho que é o nome do livro, surgem exatamente por indivíduos poderem ficar ali dias, semanas, anos, pensando, debatendo. Sócrates e a sua proposta do ensino livre, do questionamento, depois a universidade e a proposta de Platão e Aristóteles, para falar de grandes figuras, tinha a ver com ter tempo livre para pensar. Para conversar. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Hoje a gente diz que não dá tempo de ficar filosofando, não dá tempo de evoluir moralmente, porque tempo é dinheiro. Frases absolutamente cristalizadas. Tempo é dinheiro, você tem que fazer acontecer, porque senão alguém vai te atropelar. O importante é dar lucro, não importa como, blá, 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 blá. E o sujeito tem que estar lá trabalhando. Mesmo os grandes banqueiros, trabalham pra cacete. Alguns chegam a trabalhar 14, 15, 16 horas por dia. Será que com a inteligência artificial fazendo uma imensa porcentagem de trabalhos operacionais,
E agora não mais você escravizando o indivíduo, e não só a inteligência artificial como um software, como um algoritmo, mas também fazendo, por exemplo, um robô trabalhar, máquinas trabalharem. Máquinas podem cada vez mais fazer plantios e colheitas. Máquinas cada vez mais vão construir casas. Cada vez mais máquinas vão recolher o lixo e levar para reciclagem. Tudo programado. Será que não vai sobrar mais tempo para nós? Você acha que a gente vai ter mais tempo livre? Então eu acho, e é um acho, tá? Quero deixar bem claro que o verbo é eu acho. Eu acho que com a possível implementação dessa inteligência artificial controlando todos esses maquinários, dirigindo os carros, nós como espécie vamos poder ter tempo para pensar, para conversar e evoluir moralmente. Olha, eu acho que não. Por quê? Pelo histórico que a gente está vendo aí de... Vamos colocar a inteligência artificial como mais um item de tecnologia, né? Como parte da tecnologia, e principalmente relacionado à informática e tudo. A gente tem eu não sei se o privilégio, mas assim, a gente está no momento da história em que teve uma mudança muito grande nesse sentido. Né? Então, assim, eu nasci em 81, acho que vocês são da década de 70, talvez. Eu lembro que meu pai ele trabalhava na Ródia, logo que eu nasci, e devia ser lá para 83, talvez 84, devia ter uns 3 anos de idade. Tinha algum dia que ele podia levar as crianças para o trabalho. É comum isso em algumas empresas, né? E daí, a única coisa que eu lembro, devia ter isso, cara, 2, 3 anos de idade talvez. A única coisa que eu lembro é que tinha uma mesa lá que tinha um computador. E ele fazia alguma coisa, apertava um botão lá e aparecia o logotipo da Ródia, assim, em verde. Ele criava assim, né? A única coisa que eu lembro disso. Mas o fato é, na mesa do meu pai não tinha um computador. Então não era comum ainda as pessoas trabalharem no computador na década de 80. Década de 90, todo mundo... generalizando, né? Arredondando aí os números, grandes empresas, né? Década de 90, todo mundo tinha um computador. Né? Então você já tinha um computador. Mas você ainda não tinha internet. Chegou em 2000, todo mundo tinha um computador e tinha que ter internet. Você já tinha banda larga, você já tinha tudo isso. Mas você não tinha ainda um smartphone. Né? O computador ficava na mesa, você não ficava no bolso. Mobilidade, né? 2010, todo mundo tem um smartphone. Você já carrega você carrega os computadores na mão. Computador de mão, isso. Computador de mão. A gente está na década de 2020. Para mim, assim, a principal mudança que talvez aconteça nessa geração, nessa década, seja justamente nisso. Assim, hoje... Cara, o Danilo colocou lá, eu vou confessar, ele colocou lá no chat GPT... Sugira um tema bacana aí pro nosso podcast. Fizemos um teste. 10 temas interessantes pro nosso podcast. Porra, cara, ele sugeriu um tema melhor do que o Danilo sugere pra gente, cara. Imagina. Pô, muito obrigado por me tornar descartável, hein? Mas é isso. Não, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Mas eu tive tempo para ir lá conversar com o chat GPT, porque hoje o sistema bancário não me obriga a fazer um cheque, ir até o banco, descontar o cheque. É tudo rápido, digital. Mas deixa eu voltar na resposta lá onde eu queria chegar. Porque com toda essa evolução da tecnologia, o que a gente imaginava? Exatamente isso. Eu falei, poxa, eu levava um dia inteiro para fazer um negócio aqui, agora eu coloco lá na planilha, no software e tal, e sei lá, em 1 hora, colocando os inputs lá, está resolvido. Ou seja, eu estou gastando menos tempo para fazer. E isso em várias áreas. Né? Antes eu tinha que chegar até o trabalho para começar a trabalhar. Agora você vai trabalhando no meio do caminho. Né? Você vai para o banheiro trabalhando. Você vai fazer... Então, assim, otimizou muita coisa no nosso tempo e a gente consegue fazer muito mais coisas em menos tempo. Você vê hoje no escritório de arquitetura lá, a gente faz um monte de projeto, assim, consegue entregar um monte de coisa. E eu fico pensando, falei, pô, cara, o Gaudí lá, sei lá, não fez metade dos projetos que eu já fiz até hoje, cara. Trabalhando a vida inteira e não fez metade. Por quê? Porque a eficiência hoje é muito grande. Mas assim, esse aumento de eficiência não fez com que a gente tivesse mais tempo livre. Esse é o ponto. E outra, não necessariamente fez com que a gente tenha mais recursos, mais acesso, mais dinheiro. Na verdade, o que aconteceu foi... ele desvalorizou um pouquinho a produção, o que a gente produz. Se antes eu cobrava X para fazer um projeto de arquitetura, agora que eu gasto 1/10 do tempo, eu vou cobrar X muito menos do que aquilo. Isso para serviço e para produto também. Né? Esses dias a minha mãe ela pegou um ônibus lá, apareceu um cara vendendo fone de ouvido sem fio. Aí ela falou, eu comprei. Pagou R$10, cara.
R$10 num fone de ouvido sem fio. E funcionava? Ah, mais ou menos. Eu falei, mas é louco, vai comprar um negócio desse. Mas queira ou não, tem lá. Cara, é uma baita de uma tecnologia. Não, por mais simples, por mais tosco que seja esse fone de ouvido de R$10, mas ainda assim, cara, ele tem uma tecnologia Bluetooth, tem um fone de ouvido, tem uma bateria, tem a caixinha dele. E o negócio saiu lá da China, chegou aqui e o vendedor não pagou R$10, pagou menos, né? Então, cara, o preço das coisas caiu muito. Lógico, isso tem a vantagem disso, a gente tem mais acesso a muita coisa, mas o fato é, ninguém está com menos tempo, ninguém está com mais tempo livre. Né? Então, assim, essa evolução da tecnologia não tem feito com que a gente tenha mais tempo livre. Eu diria, talvez até pelo contrário, ele cria uma demanda de produtividade muito maior. Acho que tem a ver com uma pergunta que o Pailu fez no começo, que eu acabei não falando, mas ele comentou, né? Como é que isso impacta, por exemplo, na educação para as crianças. A inteligência artificial é um ingrediente de tecnologia. E tecnologia não se restringe à informática, né? O que é a tecnologia? É a melhor forma de você fazer algo, é o estudo da melhor técnica. Aquele agrônomo que sabe plantar na distância correta sementes, aquilo é uma tecnologia. O que o ser humano cria são ferramentas. Então a gente esquece que é uma ferramenta, é como se fosse uma calculadora, ou como era a máquina de escrever. Quando ela entrou no mercado, muita gente falou, muita gente vai perder o emprego, a máquina de escrever. E de fato ela traz impactos. E muitas vezes se espera que isso vá melhorar a vida, só que muitas vezes não melhora. Porque o ser humano, ele talvez na sua ansiedade, na busca de fazer o tempo dele mais produtivo, ele acaba caindo numa ilusão, Pailu, de usar uma ferramenta, achar que está mais inteligente, na realidade ele não está, ele está sendo mais imediatista, mais superficial. Sim. Então, a grande questão... e aí eu concordo, eu tendo a concordar mais com o Júlio do que com você, Dan, porque a história mostra que das grandes ferramentas e das grandes invenções, o uso que acaba sendo feito delas não é o mais inteligente. Infelizmente, a humanidade patina muito nesse aspecto. As pessoas estão com a ilusão, muitas vezes o dia todo, conectadas, gerando nada, consumindo informação que não vale nada, presas numa tela, tá certo? Quando antigamente esse tempo era livre, o Pitágoras teve a ideia dele, foi lá e elaborou o teorema. Então, eu acho que a tendência é que a armadilha da tecnologia faça com que o ser humano fique mais preguiçoso, fique mais viciado no imediatismo e não respeite o tempo das coisas ou a importância do exercício para chegar até onde ele quer. Só que também tem um outro lado. Se você sabe usar essa ferramenta em prol, você faz isso acontecer, tá certo? Nada mais é do que uma ferramenta. A inteligência artificial, assim como era a calculadora ou a máquina de escrever... Ou o martelo? Exato. Eles vêm para ficar e para se transformar. Só que não dá para depositar neles a esperança de que o mundo vai ser melhor. Não, o mundo vai ser melhor se as pessoas pararem para pensar. Vamos refletir, né? O que mais acontece hoje, o que é? O povo caindo em golpe, porque a inteligência artificial generativa cria um vídeo de um cara famoso falando, vai lá e compra um negócio que não tem nenhuma eficácia, o cara vai lá e compra. Ele não para validar aquilo, para pensar, porra, faz sentido isso? Entendeu? E em que momento isso se perdeu? Isso me assusta, porque quando eu era criança eu imaginava que essa tecnologia toda, tipo Jetsons, ia fazer com que essa fase que a gente está vivendo fosse muito melhor. Sim. Já existe tecnologia hoje para ninguém mais morrer de fome, ninguém mais morrer de frio, tá certo? E por que isso não se aplica? Essa é a grande questão. Onde que a humanidade parou e esqueceu parou na de evolução pensar, moral, né? Entendeu? A grande questão é quem escraviza quem. Então, o ponto é esse. Será que isso é um olhar para o coletivo mesmo ou é um olhar para vou beneficiar determinados segmentos e com isso eu vou monetizar ou tirar muita vantagem sobre a população no geral? Então, um exemplo que você está falando do smartphone e do tempo que as pessoas ficam nas redes sociais, por exemplo, né? A rede social não tem agregado valor ou inteligência ou desenvolvido pessoas para o futuro. Pelo contrário. Os nossos substitutos, né? Sim. Que é a ordem natural das coisas. Não fazendo isso e tomando muito tempo dessas pessoas, quem está sendo beneficiado? O produtor daquele conteúdo ou as empresas que dominam a tecnologia. Sim. Certo? Então são poucos. Sim. Na outra ponta, o profissional de saúde que vai ter que tratar do cara que ficou doente, ficou com crise de ansiedade, ficou depressivo e assim vai, certo? Mas no geral não beneficiou a população. Muito pelo contrário.
Tá trazendo gente mais preguiçosa, gente mais imediatista, gente extremamente rasa, porque ela olha para a avalanche de conteúdos, e a gente falou isso, acho que num dos episódios de Bebendo na Cachoeira, né? Quem tá bebendo numa cachoeira que é impossível, né? E aí o que acontece? O cara acha que olhou aquilo e já sabe tudo. E ele fala, não preciso estudar isso. Cara, você investiu 4 anos de faculdade para entender esse negócio. Cara, eu olhei lá meia hora as coisas do TikTok e já sei tudo. Então, olha o que a gente está produzindo para o futuro. Talvez a gente nem vá viver isso, hein? Eu acho que é uma preocupação. São nossos filhos, nossos netos, bisnetos que vão talvez sofrer e sofrer demais com isso. Eu acho que é uma preocupação que existe uma entidade que tem um papel chave nessa preocupação, que é o Estado. Então, vou dar aqui alguns exemplos. A gente falou de banco e falou do papel, né, do Banco Central e do Estado em controlar e não permitir um risco. Para a parte de tecnologia, idem. Você precisa criar uma regulamentação. Você precisa, por exemplo, um conteúdo que foi produzido por uma inteligência artificial e não por um humano, ele tem que ter uma espécie de carimbo. Você tem que marcar aquilo dizendo, calma, isso aqui não foi produzido por um ser humano. Você pode até gostar disso, mas você pode até achar legal, veio. mas no mínimo vá atrás, vai validar, né? Ou o canal que está veiculando aquele conteúdo ter responsabilidade. A empresa que tem lá a Meta, ela não pode simplesmente lavar a mão. O que estiver sendo veiculado no meu canal, a responsabilidade é do usuário. Não, ela também tem responsabilidade. Então, a gente vai viver, como tudo, eu acho, na história, picos e vales, né? Na hora que vem a tecnologia, vem aquela empolgação absurda. Eu lembro quando saiu o computador, era o PC Júnior da IBM, a minha mãe estava desesperada que, meu Deus, eu nunca mais ia querer ir para a escola. E no final não era nada disso. E o computador me ajudou um monte. Então, o foco, eu acho, o Estado tem que ter um papel, principalmente na educação. Primeiro, para viabilizar essas ferramentas para muito mais gente, mas educar junto. E, de novo, vem aquela coisa, onde que a gente esqueceu do cuidado? De validar, de educar. Lembra do curador, a curadoria? O cara tem uma responsabilidade de escolher um conteúdo para colocar na frente das pessoas. Era o cara das rádios fazia isso. Pois é. Escolhia as músicas que você ia ouvir. O jornalista, aquela matéria que ele colocou, ele tem a responsabilidade, ele validou aquela informação. Então, peraí, em que momento a gente está esquecendo disso? Eu acho que a avalanche tecnológica trouxe impacto negativo nesse sentido, mas, de novo, haverá uma retomada. Em algum momento você vai buscar esse equilíbrio e esse impacto vai ser reduzido. Outros virão. Porque a humanidade é assim, ela não para, né? Aliás, o comunismo falhou principalmente por conta dessa necessidade do ser humano de inovar. O cara, no modelo matemático perfeito que foi construído na União Soviética, ele fazia a parte dele, Julião. No papel parece que ia funcionar. Mas depois de um ano ele ganhava o mesmo Lada, o mesmo tênis. Ele começou a não fazer. Ele falou, cara, eu não quero mais, eu quero o novo, eu quero o diferente. Isso vai estar sempre lá. Mas aí eu vou... Não tô aqui defendendo a minha ideia nem nada. Eu até acho que era melhor que eu estivesse certo, porque eu acho que a minha visão é mais otimista, né? Mas eu acho que seja, também não dá pra ser só pessimista. Eu acho que, na verdade, a gente tá vivendo aqui dores do parto. Nós estamos parindo uma nova sociedade, um novo grupo de pessoas que sim vamos passar por uma fase difícil. Eu vou lembrar aqui de um colega nosso, Leandro, que falava algo que é muito generalista, tá? Depois vocês me ajudam a refinar se for preciso, mas nem por isso menos verdadeiro. Tempos difíceis geram pessoas fortes. Pessoas fortes trabalham para melhorar as coisas e geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram pessoas um pouco mais fracas, mais acomodadas. Pessoas acomodadas e fracas geram tempos difíceis. E nós vamos vendo o ciclo. Só que esses ciclos vão aos poucos diminuindo os picos, né, de guerras e de conquistas, mas também os vales de crise. As últimas grandes crises mundiais duraram muito pouco, porque rapidamente a gente agora se une como espécie, como instituições, como governos, e reage. Mas também as guerras que antigamente, e eu não estou aqui prevendo se vão durar muito ou pouco, mas que era uma coisa que você não tinha a menor ideia de quando iam acabar, hoje você tem, por exemplo, países se unindo e questionando, olha, para um pouquinho, isso aqui não é bom para o mundo. Tudo bem, ninguém hoje, por enquanto, foi lá e obrigou Israel a parar de brigar com o Hamas, ou a Rússia a parar de atacar a Ucrânia, etc. e tal, mas você tem uma mobilização. Outro dia eu não me recordo a fonte, queria muito dar aqui o crédito, mas eu não me recordo. Mas eu li em algum lugar, ou eu ouvi um conceito interessante. Nunca na história da humanidade se fez tanto bem. Nunca houve tanta articulação, grupos de pessoas organizados em instituições, em projetos, etc., fazendo bem. Então hoje você tem uma pessoa com uma doença, você tem um grupo que se reúne e faz um projeto social, ajuda a arrecadar dinheiro. Você tem as ONGs, você tem os projetos sociais. O Vasco falou, por exemplo, daquele projeto de música, né, que ele aprendeu a tocar violino, e você tem inúmeros que não dependem sequer do governo.
Você tem grupos da sociedade que se articulam, e aí a tecnologia ajudou, Sim. aproximando essas pessoas, e elas podem fazer o bem. Então, aos poucos, eu acho que esse ócio que pode surgir, e você tem razão, hoje ele ainda não surgiu, mas eu acho que ele vai surgir, ele talvez vai nos dar a oportunidade da gente parar e pensar, tá bom esse tipo de vida que eu tô levando? Eu tenho muito e o cara do meu lado não tem nada. Aí o cara do meu lado quer me roubar, porque é da natureza humana querer evoluir, e se ele não pode evoluir pelo caminho A, ele vai pelo B. E com uma baixa moralidade, o B é, eu tomo de você o que você tem. Por quê? Porque tem essa alternativa. Eu posso prosperar trabalhando, amealhando e crescendo, ou eu posso prosperar tomando Na do porrada, Júlio. né? Simples assim, né? Então, eu acho que conforme a gente for percebendo que esse modelo também onde a gente vive com medo, os Engenheiros do Havaí, banda que você sabe que eu gosto muito, tinha uma música nos anos 90 chamada Muros e Grades. Nós estamos piorando isso. Mas, por outro lado, se estamos piorando, construindo muros e grades cada vez mais altos, nós, os ricos, para nos proteger dos pobres que querem nos roubar, sendo que muitas vezes até são ricos que roubam também, né? Por outro lado também, a gente tá vendo que isso não é bom. A gente tá ficando doente no meio Claro. desses castelos que a gente tá montando. Você já viu que o Eduardo Marinho, você já viu as palestras desse cara? Não, cara. Ele é um cara ele que resolveu romper com o sistema. Ele era um cara que tinha condição, fez Acho que agora que tá falando, faculdade, eu tô tentando lembrar. trabalhou no Banco do Brasil e realmente, de repente, ele falou, cara, isso não me traz felicidade. Ele foi viver na rua, ele virou mendigo. E ele Coisa super extremista. É, né? exato, e o cara foi pra rua e ele fez a vida dele dessa maneira, e ele dá muitas entrevistas, e uma das coisas que ele falou foi isso, ele falou, o que eu mais encontrei era gente muito, muito pobre que estava disposto a ajudar, gente muito, muito rica que não estava disposta a ajudar, só que isso nem, o que fazia o rico não era ele ter condição, ter grana ou muro, o que fazia ele feliz era o afeto. Que o cara pobre, sem ter a condição, percebeu que já isso há muito mais tempo, tá certo? E era afetuoso com ele. Então ele defende essa coisa do afeto, né? A grande questão é, a gente vive, né, num plano material, num mundo extremamente hostil, muitas vezes, né? O ser humano venceu a natureza e a gente agora não precisa vencer a natureza, mas tem que vencer esse desafio. E acaba, como você falou, nesse trilho de querer prover e querer se proteger, esquecendo o que realmente vai importar, do que realmente vai fazer feliz ou não, né? E ninguém consegue incutir isso na cabeça, impor. Isso é uma reflexão individual. A pessoa ela tem que em algum momento parar e falar assim, peraí, qual é a minha obra? Igual o professor Cortella fala, qual é a minha obra, o meu legado? Exatamente, cara. Então a minha esperança, e aí concordando com o teu otimismo, é que em algum momento o ser humano ele tem essa consciência, só que infelizmente tem muita gente que não tem o básico ali na pirâmide de Maslow, né? Não tem o básico do básico para se preocupar com isso. Sim. A gente Ainda aí cai na desigualdade. E o que eu acho só é que se a tecnologia puder resolver uma imensa parte da operação, da parte operacional, e eu acho que irá naturalmente, até o cara que é muito rico, que não vai precisar sequer mais fazer coisa operacional, vai parar uma hora para se perguntar, mas e agora? O que está me faltando? Porque eu já não preciso correr atrás de trabalhar, porque o robô já trouxe minha comida aqui, já trouxe, né, a minha roupa passada, já construiu aqui a minha casa, o robô, que eu digo a tecnologia como um todo. E aí, o que sobrou para mim? E aí sobrou para mim saber me relacionar com as pessoas. Talvez. E aí o que as pessoas querem uma das outras? Afeto. Isso é sem dúvida nenhuma. É isso que o Eduardo Marinho fala. Então é nesse sentido que vem o meu otimismo. O único ponto do meu otimismo que não é bom é que eu não acho que seremos nós que veremos esse modelo. Eu acho que nós estamos no meio das dores do parto. Nós não veremos esse bebê nascer. Esse bebê é para talvez os nossos netos, bisnetos, né? Agora, por outro lado, a tecnologia está deixando a vida mais longeva. Sim. Nós hoje, né, da geração que nós somos, temos uma perspectiva de vida de uns 110, 120 anos. Hoje, início, né, quase meio da década de 20 do século 21. O que vão inventar pelos próximos anos? Sangue sintético, órgãos impressos na impressora 3D, algum remédio que combata o câncer de maneira eficiente, o Alzheimer. Pode ser que a gente, inclusive, vá até os 150, 200. O Jorge Forbes fala isso. A gente não sabe se mentalmente, psiquicamente, nós temos capacidade para viver 200 anos. Talvez a tecnologia vá nos permitir viver 200 anos e a gente não aguente. E a gente diga, amigão, para. 120, 130 é o meu limite. Eu não aguento mais ficar vivo. Mas eu estou dizendo isso porque pode ser sim que a gente viva muito e talvez veja essa prosperidade. Agora, sem dúvida alguma, estamos no meio de uma revolução. Sim, sem dúvida. Tem uma revolução silenciosa em curso, né? E quem se ligar nisso
talvez ainda vai aproveitar uma boa parte disso. A revolução da informação, né? Porque a gente viveu as eras, né? A era da revolução digital, antes disso a era da revolução industrial. Eu acredito que a atual é a revolução da informação. E a gente ainda está buscando se ajeitar. Porque a informação, como é que ela vai trafegar? Através da comunicação, que ainda está cada vez pior, eu vejo. De novo, os gadgets, as ferramentas trouxeram um impacto muito negativo para a comunicação. Poucos... Eu vejo isso nas minhas interações de trabalho, assim, as pessoas têm menos paciência para te ouvir, menos capacidade intelectual para construir algo com começo, meio e fim. Menos resiliência. Exatamente. Esse impacto na comunicação é brutal. Mas o que eu acho que está em voga hoje, a revolução da informação, é você aprender a perguntar. Que é esse o lance do ChatGPT. Porque antes, quem tinha o diferencial é quem tinha a informação. Isso. Agora a informação está disponível. Quem é que tem o diferencial? Quem sabe perguntar e acessar aquela informação. Isso, perfeito. A ferramenta está lá para todo mundo. Nós vamos ter que voltar a aprender a pensar. Mas olha o viés disso. Porque para quem viveu o outro lado que tinha que estudar muito, se desenvolver, treinar, praticar para depois ter repertório, vai saber usar a ferramenta do ChatGPT, porque sabe como perguntar. Quem não viveu tudo isso e acha que é só dar uma passeada nas redes sociais, eu já sei tudo, como é que ele vai perguntar? Ele não vai perguntar. Então ele não vai saber extrair tudo aquilo que está disponível. Então, olha o viés que a gente vive. Disso, né? Ele tem tudo, mas ao mesmo tempo, que nem ele tem todo o dinheiro do mundo no cofre, mas não sabe como abrir com o segredo. Não sabe. Talvez. Porque ele não tem a senha. E ele vai ficar chacoalhando a porta, mas não vai abrir. Esse é o ponto. Novo, isso não é perene, né? É uma falsa sensação de ter a capacidade, só que essa pessoa que não vai se aprofundar e que não vai saber perguntar, vai sentir os efeitos na prática. Isso vai começar a impactar a vida dela e ela vai... Desculpa, uma hora vai ter que acordar, certo? Então vamos todos... Mas imagina o seguinte, as pessoas que viveram isso, que vão poder passe adiante, porque acho que a gente vem aqui para aprender a acumular conhecimento e repassar para as pessoas. Porque essa é a mágica da vida, né? De ajudar o semelhante. Porque se eu acumulei informação, aprendi alguma coisa e guardei tudo para mim, talvez não foi prático, não valeu. Mesma coisa para o capitalismo, acumular recurso e promover a desigualdade, o que adiantou? O que adiantou, né? Então, aí se essas pessoas que perceberem isso não ajudarem ou guiarem as pessoas que estão entrando, que não tiveram o repertório, que não tiveram as condições para poder fazer a devida pergunta para a inteligência artificial, certo? Se essas pessoas forem morrendo, que é a tendência natural das coisas, como é que essas que não viveram nada disso vão ajudar as outras? Os entrantes. O que falou, tempos difíceis, porque o ciclo se quebra. É muito difícil. Vocês já devem estar percebendo isso. Você tem muita tecnologia por um lado, mas enquanto está tudo funcionando, tudo bem. Agora, quando dá um problema e você precisa acessar um ser humano que está lá da empresa, por trás do aplicativo, está cada vez mais complexo. Desesperador. Sim, só que essas empresas vão começar a sentir, na prática, os efeitos de perder clientes por conta disso e perder recursos por conta disso. Então, aí entra de novo nos ciclos. É que a gente está muito contaminado, porque a gente vem de uma fase muito difícil, que foi a pandemia. A gente vem de uma revolução digital muito intensa, que ainda está todo mundo nessa névoa da ilusão de que está se capacitando e, na realidade, está se atrofiando. A conta vai vir. E vai continuar vindo, né? O que a gente tem que fazer com isso é educar, repassar o conhecimento, continuar aprendendo, porque a gente não para, isso é um ciclo que não acaba. Você comentou, 4 anos estudando, você vai estudar a vida inteira, e você tem que educar os seus e os próximos de que eles também, não é porque ele tem uma ferramenta que faz hoje mais rápido o que antigamente demorava mais, que outros processos novos não virão que ele vai ter que saber fazer. Porque senão a coisa não acontece, o avião cai, o produto estraga. A física ainda tem que ser respeitada. Pois é, exatamente. Bom, a gente precisa ir terminando, né? Já que estamos falando de terminar, mas então vou dar o meu primeiro tempero aqui pra gente terminando. Você falou agora há pouco, né, Paulo, que tempos difíceis podem vir exatamente por isso, porque quem está usando não sabe sequer como é que isso foi feito. E aí você falou do desafio, então alguém vai ter que ensinar a pensar e a fazer a pergunta. Acho que tem uma possível melhora nisso em relação ao ciclo anterior, que antes você tinha uma escassez de informação. Então, eu tinha este livro é meu, eu sei o que tem dentro dele porque eu li. Para que eu divida isso, eu tinha que, de alguma forma, dar o livro para o Júlio. E aí eu ficava sem o livro.
Hoje, talvez no mundo digital, eu não preciso mais ficar sem o livro. Como você falou, a informação está democrática. Então, ensinar o outro a pensar já não é mais ficar sem a propriedade. Antes, eu dava o meu carro para você poder aprender a dirigir, eu ficava sem o meu carro. Se eu te dava a minha bateria para você poder aprender bateria, eu ficava sem a minha bateria. Hoje, não. Hoje, se todos os recursos estão disponíveis, todos entre aspas, né? Mas se os recursos estão disponíveis para as pessoas, especialmente de conhecimento, ensinar as pessoas a fazerem as perguntas certas é exponencial. Eu não fico sem. Eu não perco nada por fazer isso. Então, talvez, e essa é a minha esperança, isso vá despertar a generosidade latente nas pessoas. Eu já não fico mais sem o meu livro quando eu empresto para o Júlio, porque eu não preciso emprestar o livro físico. A informação está para todos, eu só preciso emprestar o meu conhecimento, que é intangível. E mesmo que eu passe para você tudo que eu sei, eu não perco. Eu continuo com tudo que eu tenho. Quando eu dou a coisa física, eu fico sem. Quando eu dou a coisa intelectual, moral, emocional, é o contrário, aliás. É o afeto. Eu te dou e eu fico com mais. Porque se você tá dando o seu treino. tempo, você tá dando afeto, né? Eu tô Você tá dando o seu treinando. tempo quando você faz isso. Então essa é a esperança. Mas a gente está vendo que tudo isso vai afetar, sim, a economia, e a gente vai ter que ficar atento. E quando a gente fala de ChatGPT aqui, o ChatGPT é uma marca, né? É uma das inteligências generativas, né? Sim, mas foi talvez a pioneira, a generativas. precursora, É, a a que primeira mais se fala, disponibilizada de maneira assim, popular, Acessível, né? acessível, né? É isso aí. E outras certamente virão, certamente virão. Tem um- Algum tempero aí que alguém Eu queira tenho dar um antes da gente tempero para fechar? acrescentar aí para a gente ir finalizando. Eu concordo, eu concordo com você que todas essas tecnologias elas podem permitir uma qualidade de vida muito maior, pode permitir mais tempo. O que eu discordo é que eu acho que em sociedade, em termos gerais, talvez isso seja mais difícil, eu acho que talvez eu seja mais pessimista, mas isso pode acontecer numa perspectiva individual também. Então, assim, hoje, realmente, a gente tem muito mais possibilidade de colocar alguma coisa para trabalhar por nós. Né? Hoje a gente tem essa possibilidade, a gente tem acesso a isso. É mais ou menos voltando aos juros compostos lá que a gente falou no começo. Cara, se você é diligente, consegue guardar algum dinheiro lá e coloca ele para render, pô, ele tem uma possibilidade ele tem uma oportunidade muito grande, né? De criar benefícios para sua vida, de criar renda, de criar recursos. Mas isso aqui não é um exemplo disso que você está falando? Se alguns anos atrás a gente quisesse dividir o nosso conhecimento, a gente tinha que chamar as pessoas para uma aula, dávamos uma aula, palestra, ou fazíamos esse debate com as pessoas assistindo. Quem veio, viu, né? Quem veio, viu e aproveitou, quem não veio, perdeu. Hoje não, nós estamos gravando, vamos deixar disponibilizado, pode ir para os 8 bilhões de indivíduos. Ah, mas ele não fala português. E daí? Bota um tradutor ali automático, né? Exato. Não, então ele cria, eu acho que toda essa tecnologia ela cria muita oportunidade, mais do que nunca, realmente. Então, assim, numa escala individual, cara, hoje a gente pode se beneficiar disso, pode ter mais tempo livre, pode priorizar aquilo que é realmente importante. A gente consegue estruturar nossas vidas mais do que nunca. E mais do que nunca eu digo o seguinte, quando você tinha que ir lá trabalhar na roça para poder receber seu dinheiro, cara, você tinha que ir lá, você não tinha como delegar aquilo para uma máquina, para um robô, para uma inteligência artificial. Né? Hoje a gente tem mais possibilidades nesse sentido. E os juros compostos é bonito quando você recebe ele, mas quando você tiver que pagar, quando você tem que pagar é ruim. Quando ele tá né? contra você, é terrível. Se você faz um financiamento da sua casa lá, você vai ver, cara, mais da metade... Mas você podia mudar de assunto, né? Você fez isso de propósito, né, cara? Mais da metade da sua parcela de financiamento é juros. Então, mas é isso. Ao mesmo tempo que ela pode escravizar a gente, né, toda essa tecnologia, a gente pode escravizar ela também. Não é como vamos usar a ferramenta. É isso aí. Você começou falando lá da Grécia, né? Tipo, ele tinha lá os escravos e, bom, todo o contexto lá social, e eles trabalhavam para a sociedade grega. Da mesma forma, a gente pode fazer isso hoje. A gente tem toda essa tecnologia, tem uma inteligência artificial que pode trabalhar por nós. Talvez, como sociedade, a gente ainda patine muito nisso, Claro. mas a gente tem essa oportunidade agora. Mas naquele momento havia uma escassez, né? Quando o escravo A, e peço perdão aqui por tratar como se fosse uma coisa chula, eram vidas, mas Sim. também já foi isso há 3.000 anos atrás, não dá para voltar no tempo. Mas quando o escravo A estava trabalhando na família do pai Lu, ele não estava trabalhando na minha. Hoje, o algoritmo, o software, a Netflix ou qualquer outro streaming tá passando o mesmo filme na casa do Beto, do pai Lu, na sua, na minha, e se for possível, se for preciso, na casa de 8 bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Não tem a escassez né, da limitação física. Aqui eu acho que tem uma possibilidade de melhoria. E o medo da escassez faz você querer acumular o capital, e quando você Olha, acumula excelente a desigualdade, aí você aí acaba... O medo da escassez gera a acumulação. Exato. Algum ponto, turma?
Eu acho que Tá claríssimo. fritando o cérebro. Tá fritando muito. Tá aqui também. Foi cabeça Sabe essa por quê? discussão, hein? Porque assim, a história do físico que você trouxe, Dan, tá, não tem o que discutir, né? Vai trazer facilidades? Acho que sim. Tá positivo. Por outro lado, não é tempo ocioso. Na verdade, vai me obrigar a começar a pensar, me adaptar, porque se não for para mim, eu tenho que ajudar o próximo, que não sabe da informação, que não sabe como tratar, como lidar, né? Então, assim, não é, eu já fiz a minha parte, cruzo os braços e os outros que se estourem. Porque se for isso, a gente entra num declínio total, né? Então, o suposto tempo ocioso que você ganha, né? Para ter ociosidade, em função de trabalho braçal, em função de coisas que iam demandar muito tempo do seu tempo, você vai ter que destinar ele para ajudar outros ou para poder formar outros, certo? Para poder passar esse legado à frente. Mas você não fica sem. Porque antes, quando Não, eu dava mas aqui também você não fica sem. Você estava falando do físico, mas você lê o livro, você não perde a informação que você ganhou. Sim, mas por exemplo, quando eu tinha Você que ajudar aprendeu alguém... a dirigir o carro, você não esqueceu de Não, dirigir. concordo, mas tinha um Entende? único carro. Você só emprestou o carro. Mas No quando eu físico dava o vai ser sempre dinheiro, o físico. eu emprestava o dinheiro para alguém, por exemplo, que estava ferrado ali financeiramente. Quando eu emprestava esse dinheiro, eu ficava com menos. Eu perdia aquele dinheiro, mesmo Sim, que ele fosse mas já hoje, virtual. hoje também. Então, mas no momento em que eu não precisar mais me preocupar, por exemplo, com alimentação, porque o robô vai estar lá plantando o suficiente para todo mundo e a comida chega para todo mundo, talvez eu esteja menos na escassez de, não, mas eu preciso garantir aqui a minha comida, o meu dinheiro, e se faltar, não, mas vai virar a comida, porque tem todo um sistema tecnológico trabalhando. Mas esse, claro, é o meu Não. otimismo. De novo, eu falo para vocês que minha cabeça está fritando pelo seguinte. Pegando esse exemplo seu da agricultura. O robô vindo fazendo isso, que era trabalho do ser humano no passado, que era extremamente desgastante, né? Por isso que as pessoas viviam pouco, inclusive. Verdade. Tá perfeito. Por outro lado, quando tinha o ser humano fazendo, plantando, esperando o tempo da natureza para entregar o alimento e o alimento ser transformado em comida e a comida tá na mesa para alimentar as pessoas, todo mundo valorizava a cadeia. Hoje é robô fazendo a plantação, é robô recolhendo as coisas, é robô fazendo a comida, é a comida industrializada chegando na sua mesa. Qual é o valor que você dá? Nenhum. Sabe por quê? Não tem humano envolvido na história. E aí as pessoas começam a achar que tudo é muito robotizado. Ou seja, não tem que ter sentimento. Você olha para a comida é só um alimento para mim, ponto. Porque se eu não comer, eu fico doente. Mas e a questão do afeto, do amor, da memória afetiva, das lembranças que isso te deixa, certo? Que isso é o que carrega para você como ser humano, que você vai transferir para o próximo ser humano. Isso para mim é um ponto super de interrogação. Entendeu? O que a gente deixa para o próximo? Se tudo é robotizado, eu vou ser um gelado para poder passar para outro. É um bom ponto. Não é? Eu sei que a gente tá com Então, o tempo já. O papo é bom, super vai indo. estourado, Mas mas assim, se eu só tô comendo e tô Mas a é- alimentação tá é me um ponto. garantindo, eu Hein? tô livre agora pra ir lá dar um abraço nele. Não sei. E será que eu vou querer dar um abraço? Porque de repente abraço é uma coisa do passado. Hoje é assim, se eu trago um negócio inteligente para você, o seu cérebro fica quentinho. E aí acabou. Não precisamos de abraço, não precisamos chorar junto, não precisamos rir junto. A gente só precisa trocar inteligência. Entende? De novo, a gente não sabe o que o futuro vamos trabalhar. nos reserva, né? Eu vou trabalhar. Mas pra dizer pras pessoas, é um tema bastante evolua polêmico. moralmente, né? Porque eu acho que só isso é o único caminho que vai garantir que a gente não termine uma coisa meio Matrix mesmo. É. Todo mundo ali num cano, sendo alimentado, sobrevivendo, vivendo de ilusão, né? E no fim do dia, só para encerrar, não quero trazer cunho religioso de forma alguma, mas tem uma coisa aqui que um cara de mais de 2000 anos para trás pregou e que nunca sai de moda, né? Que é o amor, certo? Esse cara chamado Jesus Cristo, não é isso? É amor que ele pregou, né? Se a gente se descolar do amor, eu acho que é pouco provável que faça sentido tudo que a gente está vivendo nessa Matrix aqui do mundo terreno. Ele deu esse toque, mas a galera ainda não entendeu. No geral, muita gente, bastante gente distorceu o que ele falou, né? Porque Jesus vai quebrar sua perna pra mostrar pra você que você tá errado. Eu falo, sério, Jesus vai quebrar minha perna? A figura do Nazareno é independente de religião, né? Do ponto de vista filosófico, Como um filósofo, o que ele trouxe, filósofo. assim, é absurdamente inovador, né? Porque ninguém tinha trazido ainda conceitos que ele trouxe pela primeira vez, tipo, Justo. quem nasce da carne fica na carne, o que importa é o espírito, o que importa é a tua intenção. Ofereça outra face. É assim, é de uma riqueza
riqueza e talvez a gente ainda vá demorar muito tempo para entender, né? O que eu acho que falta, talvez, é um pouco do que você falou, Julião. Cada um fazer a sua parte, cara. Se em teoria cada um fizesse a sua parte, de fato, porque tem muita gente que fala que faz, mas não faz, né? Mas faça a sua parte, que você já está contribuindo. Você não vai abrir a boca e beber na cachoeira, mas vai lá e faça o que você pode fazer, né? Você pensa, vamos para 8 bilhões de pessoas no mundo. Metade que não tem a menor condição e metade que até tem. Tipo, se uma pegasse na mão da outra, em tese, estava resolvido o problema, certo? Então, assim, não é possível que isso não tenha alguma sabedoria pra gente Não, extrair e eu daí, tenho, né? eu tenho que trazer pro meu peito, assim, eu mesmo tenho muito mais do que eu preciso. Poxa, Acabei de todos mudar de nós, casa, né? isso fica super evidente quando você faz uma mudança. Eu tenho muito mais coisas do que eu sou capaz de usufruir. E tanta gente, como você mesmo falou, metade pelo menos sem ter o básico. Tem o básico. Por que eu não pego, né, isso? Porque é o medo da escassez. Mas e se faltar lá na frente? Então, torcer pra gente conseguir chegar nesse ponto onde todo esse sistema vai nos garantir que não faltará. E não faltando, eu não preciso mais viver no medo. Agora sim eu posso viver de uma vez por todas na prosperidade, né? O problema é que o medo vende, né? É um produto muito forte. Exato. E muito rentável. Então, aí o que está por trás é essa coisa da pessoa não fazer a parte dela. Ela faz o que ela quer para ela. É o ego, tá certo? Ela tá fazendo a parte dela para o outro, né? Então, eu acho que a gente tem que ser, faz parte de fazer no nosso lado, a gente tem que ser muito crítico com esse modelo. Sim. Ferrenho mesmo. Não aceitar, tipo, óbvio, né? De maneira intelectual, não de maneira física, violenta, mas não aceitar, questionar. Talvez o meu tempero seja esse. Espera aí, galera. Vamos parar de ser tonto. Aproveitar saca? o que tem de bom e questionar. Vai atrás. Também. Exato. Vai ver se é real, vai ver qual é o valor real. Sim. Antes de abraçar uma ideia. Tem gente que vem investir comigo, você vai ganhar 10% ao mês. Cara, isso não existe. Para ganhar 10% ao mês, então vai me explicar o que está por trás. Qual que é o lastro? Qual que é o ativo? Por que não está todo mundo lá? Exato. Então vai atrás. Tipo, larga de ser besta e vai atrás, que aí pelo menos você vai estar começando a fazer a tua parte, né? Muito bem, olha, a gente achou que, né, onde será que vai dar esse assunto? Ele deu numa série de vertentes, ele abriu uma série de perguntas. A gente aqui às vezes concorda, às vezes tem pontos de vista divergentes. Rendeu, hein? Mas essa é a mágica, né? Somos seres humanos, cada um com a sua identidade única, né? Singular, mas propondo que a singularidade trabalhe pelo coletivo aqui, né? Como falamos num outro episódio. Muito bem. Cara, muito obrigado pela sua visita aqui. Muito obrigado por vir degustar o cérebro de Sócrates aqui com a gente. O que esse monte? Eu fiquei curioso. O que esse monte de garrafa aqui? É cenário. Tá vazia. Pior que são vazias. É, pra dizer que a gente já bebeu, mas não foi hoje. É. Não, acho que é um pouco pra falar desse conhecimento, né? A gente sorveu o conhecimento. Beber dessa fonte. Bebemos dessa fonte, né? Eu que agradeço, Dan, Julião. Pai Lu, muito obrigado mesmo. É um exercício incrível, assim, privilégio, né? Muito privilégio. Gostoso conversar, né? Irado, classe A. E aqui muito legal também o estúdio. Achei tudo muito, muito bom. Bacana. Muito bom. Obrigado pelo Legal, convite. Beto. Obrigado pela... Beto. Foi um enorme prazer conversar. Acho que acrescentou muito aí pra conversa. Abrimos curti frentes que muito. não tínhamos aberto até então. então, né? Nessas nossas Bacana. conversas. Muito legal mesmo. Vão ficar muitas reflexões, Obrigadão. senhores Bom. e senhoras. Muito bem. É isso. Bom, a gente está encurtando cada vez mais e agora eu vou fazer um pouco do que ele falou. A gente precisa, né, lembrar das coisas que importam. Claro que não vou fazer um agradecimento gigante, a bênção 360 graus, como você falou, mas vou agradecer a todo mundo que nos assistiu, agradecer a todas as entidades, vieram elas de onde tenham vindo, né, para nos ajudar aqui filosoficamente, espirituais, psíquicas, não importa, né, que a gente agradeça tudo que a gente teve aqui de conhecimento, todas as pessoas que nos ensinaram. Quantas pessoas nos ensinaram coisas que a gente hoje trouxe aqui, professores, pais, mães, amigos, colegas, enfim. Então, agradecer você que nos assistiu também. Semana que vem a gente volta com mais um episódio e chamar esse cara para vir de novo aqui pra gente continuar esse papo no próximo dia. Virei. Beleza, gente? Vamos nessa? Então. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima, Tchau. pessoal. Um abraço.